Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar em uma jornada sobre uma experiência que é universal para todos nós, a de ser ferido por outras pessoas. Todos já passamos por isso. E a grande questão, na verdade, não é como evitar essa dor, mas sim como podemos atravessá-la com sabedoria, transformando um momento que poderia ser de ruptura em uma oportunidade para o nosso crescimento. Vamos começar a explorar essa jornada juntos. E para começar a nossa reflexão, essa citação de Gandhi nos oferece uma espécie de bússola. Ela sugere que, em vez de julgar, o caminho mais sábio que podemos escolher é o de buscar a compreensão. É com esse olhar, então, que vamos explorar como lidar com as falhas dos outros sem perder a nossa própria integridade no processo. Sabe, a convivência com os erros dos outros não é um obstáculo que a gente precisa contornar. Na verdade, é uma parte fundamental da experiência humana. É justamente nesse terreno, que às vezes é tão difícil, que somos convidados a cultivar a nossa paz interior, mesmo quando o mundo à nossa volta parece tropeçar. Essa ideia nos convida a uma mudança de perspectiva bem profunda. Em vez de ver o conflito como um problema, que tal enxergá-lo como uma escola? Cada desentendimento, cada falha do outro, tudo isso se torna uma aula prática para fortalecer virtudes que nos sustentam e nos tornam mais humanos. E então, a ferida acontece. Uma palavra, uma ação ou até uma omissão nos atinge lá no fundo. Esse momento de dor, por mais difícil que seja, não precisa ser um ponto final. Ele pode ser, na verdade, o catalisador para um aprofundamento da nossa conexão com nós mesmos, um chamado para fortalecer nosso mundo interior. Para ajudar a gente a navegar nesse processo, o modelo da plenitude nos oferece uma estrutura. Pense nela como 4 pilares. O primeiro é o autoconhecimento, para a gente entender o que sente. Depois, as crenças propulsoras, que constroem nossa resiliência. Em seguida, o propósito eudaimônico. E essa palavra, eudaimonia, se refere a uma vida com significado, a um florescimento humano. E, por fim, as estratégias eudaimônicas, que são as ferramentas práticas para a gente fazer essa travessia. Então, vamos focar nesse primeiro pilar. O autoconhecimento é o passo inicial, e ele é crucial. É o ato de olhar para dentro com honestidade e compaixão, se perguntando o que eu realmente sinto, que crenças minhas foram atingidas com isso, como eu costumo reagir quase que no automático. Conhecer essas respostas nos impede de sermos dominados pela dor. Depois de sermos feridos, é como se a gente se encontrasse numa encruzilhada. De um lado está o caminho do ressentimento, que nos deixa presos ao passado. Do outro, o caminho da sabedoria, que nos convida à liberdade interior. A escolha consciente de qual desses caminhos seguir é o que define a nossa jornada. O ressentimento funciona exatamente como uma âncora, sabe? Nos mantendo presos à dor. A sabedoria, por outro lado, é um ato consciente de soltar essa âncora. E isso não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não permitir que o sofrimento do passado nos defina ou paralise o nosso presente. Essa metáfora da âncora é muito poderosa. Manter o ressentimento é como insistir em navegar com um peso que impede o barco de avançar. Ele compromete nossa paz, obscurece nosso julgamento e, no fim, nos impede de seguir para águas mais calmas e mais claras. Certo. Então, se o ressentimento nos aprisiona, como é que a gente faz essa travessia para a liberdade da sabedoria? A análise nos apresenta 2 práticas fundamentais, 2 ferramentas que são essenciais para essa jornada: o perdão e o uso de limites amorosos. E aqui está uma das ideias mais transformadoras. O perdão não é um presente que damos ao outro, é um presente que nós oferecemos a nós mesmos. É a escolha de não perpetuar dentro de nós os efeitos daquela ferida, rompendo o ciclo de dor para que a gente possa florescer de novo. É muito importante a gente entender que perdoar não é como virar uma chave, é uma jornada. Exige coragem, honestidade e tempo. Às vezes o primeiro passo não é o perdão completo, mas simplesmente o desejo de não odiar mais. E esse simples desejo já é um passo gigantesco em direção à cura. Mas veja bem, perdoar não significa se tornar vulnerável a novas feridas. Pelo contrário, a verdadeira força está em combinar o perdão com a lucidez. Isso significa estabelecer limites firmes e claros, não por vingança, mas por um profundo respeito a si mesmo e ao outro. É um ato maduro de autocuidado. E é a partir desse lugar de maior clareza que podemos decidir, de forma consciente, como reconstruir ou reposicionar nossos relacionamentos. O objetivo não é voltar ao que era antes, mas criar uma nova forma de se relacionar, uma forma mais consciente e mais honesta. Essa metáfora do sistema solar
nos ajuda a entender que ajustar a distância em uma relação não é um gesto de frieza, mas sim de sabedoria. Alguns vínculos nos aquecem de longe, outros precisam de uma proximidade bem equilibrada. Encontrar a órbita certa para cada um é essencial para a saúde de todos. Reconstruir um vínculo exige alguns passos práticos. E tudo começa dentro de nós, nos reconectando com a nossa dignidade. Depois, se move para a relação, estabelecendo novas e saudáveis fronteiras. Em seguida, definindo novas formas de comunicação. E, acima de tudo, um compromisso renovado com o respeito mútuo. Essa frase resume uma verdade fundamental. O nosso poder não está em controlar as ações dos outros, mas sim em cultivar uma resposta que seja ética, lúcida e fiel aos nossos próprios valores. É na nossa resposta que a gente encontra a nossa liberdade. E para finalizar, fica esta pergunta para reflexão. A jornada da cura não é feita de grandes saltos, mas de pequenos gestos diários de cuidado. O que a sua paz interior pede de você, hoje?